É convidado do Jornal 2, o secretário-geral do PCP. Muito boa noite, Jerónimo de Sousa. Obrigada pela disponibilidade. Já vamos abordar a questão do orçamento suplementar. Antes disso, gostaria de conhecer a sua opinião sobre esta questão do plano de voos da TAP. Como se sabe, foi muito criticado por vários autarcas do Norte. Também o Presidente da República manifestou preocupação. Qual é a posição do PCP? A posição do PCP, naturalmente, num quadro de coesão nacional, portanto, e de combate às assimetrias, naturalmente tendemos a concordar com a reação que verificamos por parte, designadamente, de alguns autarcas, na medida em que, depois deste período tão difícil, naturalmente existe a expectativa por parte da população do Porto, do Norte, do Minho, para conseguirem resolver, portanto, alguns dos seus problemas através do recurso, portanto, aos voos da TAP. Acho que esse sentido de equilíbrio, de simetria, portanto, deve ser encarado com um grande sentido de responsabilidade. Acompanhamos as inquietações que aqui ouvimos manifestar. Jerónimo de Sousa, o Presidente da República promulgou hoje a lei que proíbe a realização de festivais até 30 de setembro, mas emitiu também algumas notas dizendo que é preciso salvaguardar o princípio da igualdade entre cidadãos. Isto porque as iniciativas políticas não estão abrangidas por esta proibição. O que lhe pergunto é se entende estas palavras como um recado para o PCP. Bom, não tem mais nem tem menos do que aquilo que foi a lei aprovada na Assembleia da República. O reconhecimento que não se pode proibir a atividade política, portanto, há uma confusão clara, portanto, de reduzir a festa do Avante a um festival, portanto, quando sabemos a dimensão política, cultural, também, portanto, no plano da vivência, do convívio, onde a arte e a cultura têm um vínculo muito, muito forte, então, naturalmente, tal como fizemos em anos anteriores, primeira condição, dirigir-nos às instituições de saúde pública. E já o fizeram, Jerónimo de Sousa? Sim. Portanto, já têm uma resposta? Já procuramos, portanto, ainda não lhe posso responder, portanto, no concreto, não tive informação hoje, mas uma coisa que acontece todos os anos, uma verificação no terreno das condições, portanto, objetivas para que no plano da sanidade pública, portanto, isso esteja garantido. Mas este ano as condições são bem mais exigentes. Pois são, tal como eu não percebo, portanto, esta fobia de alguns, aliás, que teve afloramentos nas comemorações do 25 de Abril, na jornada do 1º de Maio, agora até com a festa do Avante, qualquer dia é o congresso do PCP, mas percebemos esta ofensiva, mais do que ser contra a festa, o papel do PCP neste momento tão difícil que o nosso país vive, particularmente junto daqueles trabalhadores que perderam tudo, que os tais que vamos todos no mesmo barco, e aqui não estão todos no mesmo barco. Portanto, há trabalhadores que perderam o seu salário, que perderam o seu emprego, que perderam direitos, que... Justamente a pensar nesses trabalhadores, o PCP tinha abordado a possibilidade de convocar um comício a 7 de junho. Mantém-se essa iniciativa? Sim, portanto, com o compromisso de respeitar todas as regras sanitárias que são necessárias. Portanto, o PCP pugna pela proteção da saúde, naturalmente não só dos nossos militantes, amigos, mas da população em geral. Portanto, nós aceitamos essas medidas de prevenção, de impedir qualquer, portanto, manifestação de falta de saúde. Não pensem nisso. Portanto, o PCP, com o seu sentido de responsabilidade, não calará, não abandonará, portanto, particularmente os trabalhadores, os pequenos e médios empresários. Isso não o fará, mas naturalmente num quadro de iniciativa política, respeitando aquilo que está determinado pelas autoridades de saúde.
Jerónimo de Sousa, olhamos então para o plano de estabilização económica, em particular para a questão do layoff. Já teve a oportunidade de dizer, depois da reunião com o Governo, que é um mecanismo que não pode ser prolongado ad eterno. Por isso lhe pergunto qual é a extensão máxima admitida pelo PCP e em que condições? Bom, vamos lá ver. O nosso ponto de partida é este. É que atualmente existem cerca de 800 mil trabalhadores que foram, digamos, expropriados de 1/3 do seu salário. E isso tem consequências sociais dramáticas, a par de um outro fenómeno que foi, aproveitando o surto epidémico e, naturalmente, as suas consequências, até o mesmo o próprio medo que o vírus provoca, foi, digamos, sob um manto de silêncio que, quando se discutia a proibição, por exemplo, da jornada do 1º de maio, a Petrogal, recorrendo a uma empresa de trabalho temporário, aproveitou para despedir sumariamente cerca de 400 ou mais de 400 trabalhadores. Ora, isto, e em relação ao layoff, o seu próprio prolongamento demonstra que não é a medida que esses trabalhadores necessitam. Naturalmente, não queremos reduzir tanto direitos que estão em vigor, queremos é reforçá-los. E no caso do layoff, nós consideramos que era necessário que, tendo em conta esta situação excepcional, que através da criação de um fundo emanado do orçamento, pudesse ser, portanto, preenchidos o valor total dos salários desses trabalhadores como uma proposta concreta. Naturalmente, Jerónimo de Sousa, essa é uma condição essencial para que o PCP viabilize um orçamento suplementar? Bom, nós temos um problema à partida. Portanto, tivemos um encontro com o Governo, mas não tivemos acesso à proposta de orçamento suplementar. Nem sabemos, portanto, as consequências, mesmo em relação ao orçamento de 2020, portanto, ou 2021, quais as medidas em concreto que o Governo vai apresentar e nesse sentido, portanto, há cautela. É melhor verificar, portanto, perante o documento concreto, o seu conteúdo concreto, para podermos, naturalmente, pronunciar-nos nessa matéria, e acompanhando, naturalmente, das propostas que são conhecidas. Portanto, já referi uma, portanto, poderia referir, portanto, um plano de emergência para o Serviço Nacional de Saúde para defender a saúde pública. Creio que foi a vida que demonstrou a importância de termos um Serviço Nacional de Saúde universal, portanto, geral, e por isso mesmo é que estamos na expectativa daquilo que o Governo, portanto, vai apresentar na Assembleia da República e decidiremos em conformidade. Agradeço-lhe muito a disponibilidade, Jerónimo de Sousa. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.